Bom, então mais uma vez bom dia a todos. Então a gente está iniciando agora a live, lançamento da nossa solução Policy Manager, e aí com a palavra Eduardo Poggi. Bom, pessoal, muito bom dia, né? Hoje, meu nome é Eduardo Poggi, eu sou Security Officer da Módulo, e o meu objetivo aqui hoje é apresentar para vocês um caso de como a gente está implantando toda essa parte de gestão de documentos, de gestão de políticas e atestação dentro da Módulo. Na Módulo, a gente tem um ditado que casa de ferreiro, o espeto é de ferro, não é de pau. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês como a gente está fazendo isso, atualizando o conceito de gestão de políticas e de atestação, a partir de um modelo que a gente usava, que era muito bom, por sinal, e para um modelo mais moderno, mais atualizado, com integração, com colaboração, porque a palavra da moda hoje é colaboração, né? Então, a gente tem que atuar de forma colaborativa, tanto na construção, na atestação das políticas, e assim por diante, tá? Então, muito bom dia a todos, fiquem confortáveis, né? E vamos dar prosseguimento aqui ao trabalho. Eu sempre começo com uma provocação, né? E a provocação que eu faço é como é que você consegue agilizar esse processo de gestão de política, de gestão de documentos, dentro de um ambiente corporativo, onde você, muitas das vezes, exige também um registro legal de atestação desses documentos, né? Como é que a gente consegue agilizar esse processo de forma que a gente consiga ter os resultados efetivos e eficazes, né? Então, quais são os benefícios de uma gestão automatizada, né, de política e atestação, né? É o primeiro ponto que a gente sempre depara quando a gente vai fazer quer tomar uma decisão para que lado, para onde eu vou seguir. E aqui tem alguns exemplos, que é coisas que a gente gostaria de ter e a gente consegue com o que a gente vai mostrar, tá? Então, primeiro, eu preciso de ter um processo de revisão de forma colaborativa com todas as pessoas que podem e são os champions daquele assunto para revisar. Registro de atualização e versionamento, ou seja, registro de tudo que foi alterado, de versionamento automatizado, de forma que eu não preciso ficar me preocupando com essa versão 1, 2, 3, 4, isso aí, de forma automatizada, é muito importante. Um repositório único de documentos publicados, ou seja, você tem uma visão diferenciada, que é a organização visual desses documentos, que a gente esbarra sempre com muito documento, com muita informação, e às vezes a gente desculpa, leva um tempinho para achar. O processo de atestação integrado e o monitoramento e painéis dessas atestações, que é um ponto muito importante, quando a gente já tem até prazo para ter atestação. No caso da Módulo, os nossos documentos, a gente tem diversos documentos e a gente está num processo de atestação de documentos nossa, vamos assim, informação documentada do Sistema de Gestão Integrado da Segurança da Informação e Privacidade. Tá? Então, quando a gente olha para um ciclo de vida de um documento, a gente sempre procura entender aonde que qualquer ferramenta que eu utilize apoia esse ciclo de vida e as tarefas que a gente quer fazer. Então, a gente tem o processo de gestão que se envolve na parte de construção, aí a gente fala de uma forma colaborativa, com várias pessoas construindo, a aprovação desse documento, a distribuição e atestação dos documentos para as audiências, e aí um outro ponto importante, deixar bem claro quem são essas audiências, o monitoramento dessas informações e um processo de revisão que envolva de forma colaborativa as pessoas para que o documento ou para que aquela política esteja bastante adequada e atenda aos requisitos da sua organização. Tá? Então, esse é um painel geral de visão de documentos. Eu não vou ficar fazendo conceito na metodologia, que é um padrão meu, mas eu vou só fazer uma introdução e explicar como é que a gente fez dentro da Moda. A gente, na Moda, adota as melhores práticas. Então, quais são as duas melhores práticas que a gente enxerga? Primeiro, adotar um processo de gestão de documento consistente, ou seja, que envolva a colaboração de diferentes papéis na sua elaboração.
e adotar um processo de atestação automatizado, seguro e, importante, legalmente aceito, ou seja, a atestação baseada nas identidades digitais dentro de cada empresa. Isso é um ponto muito importante, tá? O nosso portal de política, o nosso antigo portal de política, que era feito no SharePoint, ele era um portal fantástico, só que eles tinham alguns pontos que poderiam ser melhorados no que a gente está falando, de atestação, ou seja, a ferramenta de atestação era separada, a outra ferramenta de leitura é separada, usava o Word. Então, a gente procurou trazer tudo para o mesmo sistema, de forma que a gente tenha uma gestão integrada dentro do sistema, ou seja, os documentos da Módulo agora usam a lei digital e eles eu não quero também falar muita coisa que a Carol ainda vai falar e o Fernando ainda vai falar, mas o caso é, eu tenho um painel hoje dentro da empresa onde eu tenho todos os meus documentos visualizados, tanto os documentos em rascunho, quanto os documentos que são os documentos publicados. Tá? Os documentos, eu tenho, a Módulo, ela criou um conceito de lista mestra de documentos, ou seja, todos os tipos de documentos existentes hoje na Módulo se encaixam num desses tipos, ou seja, eu tenho documentos que são manuais, políticas, normas, procedimentos, instruções, formulários, modelos, anexos e até guias. Então, qualquer documento que a Módulo publique hoje que seja necessário que os colaboradores leiam, estão nessa lista mestra. E essa lista mestra permite que eu visualize, tenha um hiperlink para dentro dessas informações. Então, por exemplo, vocês podem ver que o manual do sistema SGI é o manual 003, é o MAN 003, e assim por diante, a gente organizou a nossa guia mestra de documentos dentro da lei digital. Tá? Da mesma forma, eu posso também compartilhar esse documento para colaborar na construção, ou seja, eu posso ter 3 papéis, leitor, colaborador e administrador, eu tenho a colaboração para editar esse documento e ajustar esse documento de acordo com as necessidades. Tá? Então, permite também que eu tenha o registro de todas as alterações, ou seja, qualquer alteração que o documento que seja feita no documento, ela é registrada, então tenho toda essa atualização. E, além disso, eu posso visualizar e incorporar imagens dentro do meu documento, de forma que fique mais claro. Apesar dele ter uma estrutura hierárquica aqui, que é padrão de qualquer documento, a gente pode incluir também incluir imagens de forma que seja mais compreensível o que está sendo falado no documento. Ok? Um outro ponto que a gente gosta de falar são as atestações, né? A gente entende que é um ponto nevrálgico de atestação, porque ele está ligado, de alguma forma, com o conceito de compliance, de conformidade, né? Dá até um modelo de programa de integridade, que nós também temos aqui, dentro um dos documentos, é o nosso código de ética. Mas é importante que a gente exija a atestação do documento para que o colaborador registre que ele leu e que ele está atendendo isso. Tá, o primeiro ponto, eu tenho 2 opções. A primeira é gerenciar atestações, né? Eu posso entrar e gerenciar as minhas atestações, e essas atestações, elas são organizadas em uma lista que você pode visualizar essa atestação. Então, aqui tem uma da Política de Segurança da Informação, que a gente pediu a atestação, e da Política de Privacidade. A gente pode clicar aqui dentro da Política de Segurança da Informação, eu posso visualizar a atestação, editar a atestação, ou seja, incluir mais gente, excluir menos pessoas, gerenciar de destinatários, ou eu posso até cancelar, caso tenha ocorrido um erro. Né? Dentro da verificação de visualizar a atestação, eu visualizo todos que foram incluídos dentro da atestação. Então, eu tenho todas as pessoas que foram incluídas, a data de início, o prazo, e, se eu quiser, eu posso botar um lembrete, e as pessoas os destinatários da atestação que já atestaram e que estão com pendências dentro daquela atestação. Importante é que, como a lei digital está integrada com o seu Active Directory, essa é a identidade digital. Então, a pessoa, quando entra, ela já está autenticada dentro com o Active Directory, e a identidade digital vale como selo, como se fosse uma assinatura
de que ele está atestando, e isso é muito importante, tá? Então, eu posso, para aqueles que estejam atrasados também, enviar uma notificação ou dispensar a atestação, isso tudo fica registrado para dentro de cada um deles. Como agora eu tenho que atestar alguma coisa, eu posso entrar em minhas atestações e visualizar o documento que eu tenho que atestar. Então, por exemplo, esse é aquele da lista mestra de documentos, que eu pedi para atestar, tá? Eu marco e atesto o documento, e o documento pode ser atestado. Eu também tenho uma possibilidade de, para cada visualização do documento, a Carol acho que vai mostrar isso muito bem, ver tanto em prosa, em tipo texto, quanto ver naquele formato, que é em formato de árvore. Tá? A impressão, eu posso imprimir esses documentos, acho que a Carol vai detalhar um pouquinho algumas coisas nesse sentido, e eu posso imprimir esses documentos em formato PDF. Qualquer documento publicado pode ser impresso, sempre alertando que ele vai com a tarjinha aqui da classificação, e a classificação de informação sua, que é interna, exige que você não possa distribuir esse documento de forma externa, tá? Sem que haja uma autorização ou uma liberação. Tá? Então, todos os documentos você consegue imprimir e o grande painel de documentação, você pode visualizar todos os seus cards, todos os seus, vamos dizer assim, os documentos, tanto quanto que estão em, vamos dizer assim, em rascunho, né, que você faz parte do time de colaboração de algum deles que você está em rascunho, quanto os documentos que já estão publicados, que você é a audiência, ou seja, da mesma forma que eu coloquei audiência para um documento para compartilhar ou para ler documento em rascunho, eu posso botar também para documentos que são publicados e o leitor, que você possa ler, e caso você faça parte de uma atestação, você pode ler ele durante a atestação também. Além desses documentos, tem os outros documentos padronizados da Modo, que são documentos que não são da empresa propriamente dito, mas podem ser utilizados como template para usar, para fazer alguma política. A Modo também distribui alguns documentos para fazer alguma política, para fazer alguma, vamos dizer assim, uma norma, uma política, tem alguns templates, tá? E a gente utilizou também de alguns templates. Então, a gente tem os documentos que estão em revisão, a gente está recertificando, então você tem muito documento em revisão nosso aqui, com as informações, e nós temos os documentos também, que são os documentos que foram publicados com o objetivo de dar audiência, de colaborar e permitir que todos vejam a documentação para tocar a empresa de forma eficaz. Tá? Um último ponto agora, que é o call to action, eu sempre gosto de botar um call to action, né? Primeiro de tudo, padronize o seu catálogo, tá? Organize o seu catálogo para que o seu catálogo de documentos e estruturas, para que você possa ter uma linha mestra e visualizar esses documentos de forma estruturada. Pense num time de colaboração, num time que possa colaborar com cada um desses documentos. Você deve ter um time de champions de segurança da informação, um time de champions de privacidade, um time de champions de RH, um time de champions de financeiro, que eles possam colaborar na construção das regras e das políticas que vão orientar cada área de conhecimento dentro da sua empresa, tá? Publique e gerencie essa atestação, né? Você sempre publicar isso de forma organizada, gerenciar a atestação e fazer o monitoramento sempre de quem está sendo, do que está sendo feito, da atestação, do estágio de cada documento dentro daquele padrão que eu passei para vocês. Então é isso, eu fico aqui no aguardo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem postar aí, e passo a palavra, acho que é para a Carol. Bom dia a todos, gente. Sou Carolina Duarte, Product Manager da plataforma Everest. Vou fazer um overview para vocês da nossa proposta de Policy Manager, né? Uma solução que visa a gestão de políticas e atestação usando os produtos da lei digital. Bem, vamos começar pela biblioteca de conteúdos, né? Como o Pod mencionou, um projeto de gestão de políticas de atestação envolve
engloba necessariamente a construção dos seus próprios conteúdos, né? Você tem um repositório único, centralizado, bem organizado, com um devido controle de acesso, onde você possa, de fato, gerir todos os seus processos, sejam eles processos operacionais, procedimentos, ou até mesmo atendimentos a regulações, a códigos de prática e etc. Aqui na Lei Digital, o coração dela é a biblioteca de conteúdo. Tudo roda em torno de um determinado conteúdo. Por padrão, a Módulo disponibiliza alguns documentos. Vocês estão vendo aqui um dos pacotes que nós fornecemos, que é LGPD, e alguns templates específicos de LGPD. O que significam esses templates, né? Nós identificamos que determinados documentos, principalmente em relação à LGPD, que é uma lei muito abrangente, né? Não é uma lei do jurídico, não é uma lei para o pessoal do financeiro, ela engloba diversas áreas dentro de uma mesma organização e ela depende muito de você ter um processo coeso de conformidade. A gente está falando de proteção de dados pessoais, né? Estamos falando de coisas bem críticas. Então, a Módulo fez uma parceria com o Dr. Gilberto Martins e desenvolvemos alguns templates padrão de documentação de suporte à LGPD. E esses templates fazem parte desse pacote, né? O pacote LGPD mais templates. Por que eles? Você pode já ter os seus próprios contratos redefinidos com aditivos em relação à questão da proteção de dados pessoais. Você pode ter já um termo de consentimento de solicitação do uso do dado pessoal de determinado indivíduo, porém você pode não necessariamente ter ou gostaria de revisá-los. Então, o que nós fizemos? Nós distribuímos esses templates, né, dentro da própria lei digital, e esses templates, pelo próprio nome, são modelos. O que são esses modelos? Eles precisam ser contextualizados para a realidade da sua organização, né? Então, em determinados templates, vocês vão encontrar o que a gente chama aqui de placeholders, que são esses colchetes, que eles podem ser customizados para a realidade de vocês. Já tem o seu próprio documento? Também não tem problema. A lei digital é completamente agnóstica, não depende do conteúdo que a Módulo fornece para vocês. Vocês também podem criar os próprios templates de vocês, tá? A partir de um template da Módulo, você pode criar uma cópia. O template da Módulo, ele não é customizável, né? Você precisa criar uma instância dentro do contexto da sua própria assinatura, para que esse template reflita a realidade da sua organização, para então ele virar o que nós chamamos de conteúdo próprio. Conteúdo próprio é o seu conteúdo, é o conteúdo da sua organização. A gente trabalha com o conceito de assinatura, então cada assinatura é assinatura de uma organização ou de um determinado departamento de uma organização. Uma vez você tendo feito uma cópia, a gente tem aqui alguns exemplos de cópias, ele entra no estado de rascunho. O seu conteúdo entra no estado de rascunho, seja ele uma cópia de um template ou um conteúdo novo. A gente tem essa opção aqui de criar novo conteúdo, que significa o quê? Você cria o seu conteúdo independente do fornecimento de conteúdos da Módulo, você cria o seu próprio, mas você pode também ter uma cópia desse template e operar em cima da cópia desse template. O que significa esse rascunho? Um dos pontos importantes, como o Pós bem mencionou, é a questão da colaboração. Então, na questão da colaboração, não tem um indivíduo responsável determinado por um determinado conteúdo, né? Você pode ter um grupo de trabalho específico para interagir em relação a esse conteúdo. Como que você pode fazer isso, né? Você pode compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, tanto lá pela biblioteca de conteúdos, naquele cardzinho, quanto aqui pelo próprio contexto do conteúdo. Como o Pós bem mencionou, a gente tem 3 opções de permissão de acesso. Você pode selecionar os seus usuários e, de fato, distribuir esse conteúdo para um grupo de trabalho. O que você está querendo dizer aqui dentro? Nesse contexto desse grupo de trabalho, as pessoas vão interagir para construir, revisar, aprovar esse conteúdo, né? O conteúdo ele precisa ter um contexto da sua organização e ele precisa passar por determinados fluxos. Então, uma vez que esse grupo de trabalho esteja definido, eles podem interagir dentro do próprio contexto do conteúdo, dentro da lei digital. Então, por exemplo, nessa simulação
em que a gente tem um contrato determinado do controlador X com o controlador Y, né? Estou estabelecendo um contrato com um fornecedor, por exemplo, que vai controlar dados pessoais que eu vou fornecer para ele. Então, estou construindo esse contrato e preciso do apoio, por exemplo, do Carlos Winter. Eu gostaria que ele me ajudasse a revisar isso, ou que ele me ajudasse a aprovar uma determinada alteração, ou até um conteúdo desse contexto que eu estou estabelecendo. Eu posso acionar o Carlos Winter, por favor, revisar este conteúdo, como um exemplo. Uma vez que eu faça isso, vocês repararam que eu mencionei o Carlos Winter, né? Um novo comentário foi criado, o Carlos Winter foi notificado de que ele precisa atuar nesse item específico. Ou seja, além de eu tê-lo convidado a colaborar, a construir esse documento comigo, a revisá-lo ou a aprová-lo, eu também posso fazer menções específicas caso eu precise de um apoio mais direcionado. Esse é um ambiente totalmente colaborativo e é nele que vocês podem juntar esse grupo de trabalho para criar e gerir essas políticas, né? E por políticas entendamos, nós estamos falando de documentos genéricos, né? A política como um termo genérico. Pode ser procedimento, pode ser um código de ética, pode ser qualquer que seja o documento que você precise para gerenciar e principalmente para distribuir. Uma vez feito isso, é necessário publicar esse conteúdo, né? Você revisou, ele foi aprovado, ele foi modificado, etc. Ele está formatado para uso em demais processos de compliance. Então, você precisa versionar esse conteúdo. O que é o versionar? O versionar significa que você está empacotando um conteúdo. Nós temos ciência de que um conteúdo ele não dura para sempre, né? Uma política, um procedimento, uma norma, ela não vai durar para sempre. Ela, inclusive, existe uma boa prática de periodicamente ela ser revisada para ser atualizada de acordo com a realidade que estamos vivendo. Então, a cada um desses períodos, você pode criar uma nova versão para esse conteúdo. Essa nova versão desse conteúdo é que vai, de fato, empacotar esse conteúdo para você distribuir para além do grupo de trabalho. Então, por exemplo, eu posso ser parte de um grupo de trabalho que está definindo, está colaborando, está aprovando esse contrato, mas de fato não sou eu quem vou usar esse contrato, não sou eu que vou distribuir, não sou eu que estou contratando um fornecedor. Então, eu posso versionar esse contrato e distribuir para as pessoas que de fato precisam utilizá-lo, né? Como forma de apoio para a construção e colaboração, nós temos também a função de importação e exportação. Uma vez com base num template, vou exportar um template aqui para vocês visualizarem. Um template é uma planilha Excel em que você pode, por exemplo, já tenho as minhas políticas, já tenho as minhas normas, gostei dessas funcionalidades da lei digital, quero trazer para cá. Não tem problema, não precisa reescrever tudo via interface. Você pode vir aqui nessa planilha, customizar essa planilha e importar para dentro da lei digital. Ela automaticamente vai criar um conteúdo próprio seu para ser trabalhado, ok? Uma vez esse conteúdo finalizado, vocês também podem visualizá-lo em diversos formatos, né? Como eu mostrei para vocês ali agora, no ambiente de colaboração, você pode visualizar o conteúdo ipsiliteris, ele no contexto dele. Porém, se você quiser fazer algum tipo de visualização de o quanto o meu conteúdo está aderente a uma LGPD, ou classifiquei o meu conteúdo, atribuí um assunto, a Módulo fornece classificações e assuntos pré-formatados para vocês utilizarem. Então, vocês querem visualizar de uma forma um pouco mais assertiva, quero saber o que está tratando, por exemplo, de dados sensíveis. Você pode customizar os seus conteúdos, atribuir essas classificações, atribuir esse nível de detalhamento para o seu conteúdo e, de fato, compará-los entre si. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente fez um filtro por dados sensíveis, nenhum dos nossos conteúdos está tratando de dados sensíveis, mas a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, os nossos conteúdos próprios não têm nenhum item a exibir, mas a própria LGPD, ela sim trata de dados sensíveis no seu artigo 11. Como eu falei para vocês, por padrão,
nós entregamos, né, num pacote LGPD, a própria LGPD e alguns templates. E esse conteúdo, ele é um conteúdo que tem uma curadoria, ele é mantido regularmente pela Modo e ele tem algumas informações de apoio. Então, não é só a lei digital pela lei digital. A gente tem algumas informações aqui dentro, né? A gente tem comentários do especialista do próprio doutor Gilberto, que traz algumas jurisprudências, fornece algumas informações adicionais para o entendimento, devido entendimento do que a lei está querendo dizer e como você poderia atacá-la. Alguns desses itens têm vídeos, pequenos curtos, em que nós mostramos uma forma de entendimento ou algo que você deva prestar atenção para poder fazer o atendimento a essa determinada regulação. Como eu mencionei, são pacotes, tá? A gente tem diversos conteúdos, a LGPD, o PCI, as ISOs, enfim, a gente tem diversos os conteúdos que vocês podem trabalhar. Ok, falamos sobre gestão de políticas, sobre a criação dos próprios documentos. Preciso distribuí-los e eu preciso ter o reconhecimento, eu preciso ter, de fato, a anuência de que os meus colaboradores estão cientes e com conhecimento do teor daquele conteúdo. Como eu posso fazer? Nós trouxemos a funcionalidade da atestação. O que significa atestação? Dado um conteúdo revisado, publicado e aprovado, você pode distribuí-lo e, o mais importante, ter o controle dessa distribuição e do reconhecimento dessas pessoas em relação a essa distribuição, tá? Então, uma vez um conteúdo criado e publicado, você pode chegar aqui pela biblioteca de conteúdos, lembrando, a biblioteca de conteúdos é o coração da lei digital. Você pode chegar aqui por ela e, por exemplo, criar uma atestação. Sempre que vocês identificarem 3 pontinhos ao longo da plataforma Everest e dos seus produtos, vocês vão encontrar algumas opções de ações, tá? Dentre elas aqui, a gente não vai extrapolar todas elas, eu vou mostrar, eu estou fazendo um overview para vocês, mas tem algumas outras funcionalidades, dentre elas a solicitação da atestação. O que significa solicitar a atestação? Nem todo mundo precisa, na verdade, nem todo mundo deveria ter acesso a todo e qualquer conteúdo, mas quem precisa e quem deveria, é importante você não só distribuir, como distribuir de uma forma controlada. E no caso da atestação, ter uma evidência jurídica de que foi distribuído e de que aquela pessoa, de fato, reconhece que leu aquele conteúdo para um eventual uso posterior. Então, o que a gente precisa fazer? Uma das primeiras coisas é definir o conteúdo. Outra significa o quê? Quero definir quem que eu preciso que ateste esse conteúdo. Eu posso definir usuários ou grupos de usuários. Então, por exemplo, eu gostaria que para esse determinado documento, a Carolina e o grupo de design fossem os destinatários, né? Fossem quem, de fato, eu preciso que reconheçam o teor desse conteúdo. Então, como que eu posso fazer isso? A gente define as pessoas e os grupos. O início da atestação eu não preciso definir. Se eu definir, ele vai ser programado a iniciar numa determinada data, numa determinada hora. Se eu não definir, ele inicia automaticamente. Mas um prazo eu preciso definir. Uma atestação ela não pode nascer sem limites. A gente precisa estabelecer um dia para ela ser finalizada. Então, nós podemos colocar aqui como exemplo dia 29, às 18 horas. Uma coisa muito importante, por padrão, a lei digital, ela distribui notificações, uma vez que seja iniciado um processo de atestação, um dia antes do prazo findar e quando o prazo finda, e, obviamente, quando essa atestação é alterada, todos são informados. Porém, você pode customizar a frequência desses lembretes. Uma vez que uma pessoa não tenha atestado, você pode definir que a cada X dias ela será renotificada até o dia que ela atestar. Então, você pode definir essa periodicidade de lembretes de atestações. Muito simples, feito isso, a solicitação de atestação foi para a gerência de atestações
e é na gerência de atestações que a gente tem o total controle dessas atestações, tá? A gente tem diversos estados para essas atestações. No caso, você pode a que a gente acabou de criar, ela foi criada imediatamente, como eu falei para vocês, eu não programei nada, então ela é criada automaticamente, ela está ativa. O que aconteceu aqui? Essas pessoas foram notificadas de que elas foram convidadas a testar esse conteúdo, que é um exemplo de uma notificação. A Carolina Belfort foi solicitada a testar o conteúdo, procedimento de registro de incidentes até o dia 29. Então, a Carolina tem até o dia 29 para testar esse conteúdo. Se eu tivesse colocado uma recorrência de lembrete, enquanto a Carolina testar, até o dia 29 ela vai ser relembrada. Mas se eu quiser fazer lembretes específicos, como o Pós bem mencionou, né? Eu quero fazer uma cobrança específica. Eu posso vir aqui e enviar uma notificação própria para esse usuário. Posso fazer para todos os usuários ao mesmo tempo também, ok? Não tem problema. Mostrando para vocês aqui que você tem independência de notificar especificamente e também de dispensar. Por exemplo, caso um determinado colaborador tenha se ausentado da empresa, tenha de fato saído da empresa, né, não seja mais um colaborador ativo da organização, você também pode dispensar a atestação dele enquanto ela estiver em curso. Como mencionei para vocês, são diversos os estados de uma atestação, né? A gente tem as ativas, o que significa? Elas estão dentro do prazo, né? Dentro do prazo definido. As pessoas podem, a qualquer momento, atestar esse conteúdo. Uma atestação ativa, ela pode ser cancelada ou ela pode ser editada. Eu posso adicionar usuários, eu posso mudar o prazo dessa atestação, eu posso inclusive, redefinir os lembretes. Eu não defini o lembrete lá no início, mas agora eu quero que todo mundo que não tenha testado seja notificado todos os dias. A gente pode fazer esse tipo de alteração, dispensar as notificações, como eu mostrei para vocês, mas eu também posso adicionar novos usuários. Esqueci de um determinado colaborador ou um novo colaborador entrou na minha organização. Enquanto essa testação estiver ativa, você pode editá-la. Uma vez que o prazo expire, nós temos duas situações. Se o prazo expirar e todas as pessoas, todos os destinatários, de fato, terem concluído essa atestação, ela vai automaticamente para o estado concluído. Essa aqui, por exemplo, expirou ontem às 17 horas, todos tinham atestado, uma pessoa. Esses indicadores aqui, eles vão progredindo conforme você vai recebendo as atestações. Então, vocês conseguem, inclusive, visualizar e gerenciar no nível do indivíduo e do grupo. No caso aqui, a gente tem uma opção com grupo e uma pessoa. Essa Carolina Bastos, por exemplo, ela ainda está pendente. No Design UX, eu tenho 3 pessoas que 2 atestaram e ainda tem uma pendente. Você consegue fazer o controle do recebimento dessas atestações. Mas, automaticamente, se todos estiverem com a atestação em dia, automaticamente, ao chegar o prazo, ela vai ser concluída com sucesso. Você tem todo o registro de quem atestou, quando e qual foi a versão do documento, que é uma parte muito importante. Chegado o prazo, se nem todos tiverem atestado, esse prazo é definido como, esse estado é definido como um prazo expirado. O que você pode fazer com um prazo expirado? Você pode postergar o prazo, você pode indicar, não, ok, para mim o prazo está concluído, eu não tenho todas as atestações, como eu informei para vocês, se eu tivesse, ela estaria concluída já automaticamente, mas eu não preciso de todas as atestações, então eu posso concluí-la automaticamente, ou eu posso cancelá-la, desistir dessa atestação por determinado motivo. Tá? São alguns dos estados aqui da gerência de atestações. Mas eu queria mostrar para vocês também como é a visão de quem está atestando, né? De quem é o destinatário dessa atestação. É uma coisa muito simples. Como eu mostrei para vocês, existe aqui, né, uma notificação onde você tem um link de acesso direto ao conteúdo. Ou o usuário pode vir aqui, tudo isso tem um devido controle de acesso. Eu estou vendo essas duas visões, o gerenciar atestações e o minha atestações, porque eu sou uma gestora de atestação, eu tenho poderes para criar uma atestação,
mas a gente tem a opção do controle de acesso em que você não fornece esse tipo de privilégio para todos os usuários, então os usuários que não têm esse privilégio vão visualizar o Minhas Atestações. Aqui dentro do contexto do Minhas Atestações, tem o histórico de todas as atestações desse usuário, né? Aquela que eu mostrei para vocês que está com prazo expirado eu não posso atestar. Uma vez eu tendo atestado, ele está em aceito, e eu tenho aqui a lista de quais são os itens que eu preciso atestar de fato, né? Então, a gente pode vir aqui, clicar em atestar conteúdo. Ah, mas por que por essa interface? Por que que eu preciso registrar o colaborador? Uma das premissas que a atestação da lei digital usa é a assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica já é juridicamente reconhecida como uma evidência válida para você indicar que determinada pessoa, determinado indivíduo ou até determinado representante de uma organização reconhece aquele conteúdo e está de acordo com ele. Então, é por isso que é muito importante os destinatários desse processo estarem dentro de um ambiente controlado com a sua própria identidade e usar como base uma assinatura eletrônica para fazer essa atestação, para ela de fato ter uma validade, né? Então, aqui essa é a visão, tanto vindo do link do e-mail que eu mostrei para vocês, quanto vindo aqui pela página das minhas atestações, a pessoa visualiza o conteúdo. Esse conteúdo, ele pode ter algumas customizações, como eu mostrei para vocês. Esse aqui é um exemplo de uma cópia que foi customizada. Eu posso ter imagens, eu posso ter uma descrição própria, a classificação e o assunto que eu posso indicar para esse conteúdo. Enfim, esse conteúdo está disponível, a pessoa precisa testar. Ao clicar em atestar conteúdo, observem que a gente obriga o usuário ao marcar o checkbox, porque é esse checkbox que de fato me assegura que ele tomou 2 ações e reconheceu esse conteúdo. É uma prática, tá, do Click Wrap, você usar uma ação manual do destinatário de um processo de conformidade para que isso tenha efetividade de registro. Então, uma vez clicando ali, daí sim eu consigo prosseguir com a minha atestação. A atestação foi concluída com sucesso. Eu, como destinatário de uma atestação, venho aqui para a minha seção Minhas Atestações. A gente acabou de observar que eu aceitei esse conteúdo, e ali na gerência de atestações, vocês vão observar que o contador dessa atestação, agora de 4 de 8, já subiu para 5 de 8. Então, eu consigo visualizar aqui quem atestou de fato, quando e em que data, né? Então, por exemplo, aqui a Carolina Belfort acabou de atestar às 11h13. Isso é um overview do fluxo de atestação, gestão de políticas e atestação. Mas ainda tem uma coisa muito importante para mostrar para vocês: relatórios. Relatórios são importantes para você monitorar e distribuir o resultado do trabalho que você está executando dentro do contexto da tua gestão de políticas e do teu processo de atestação. E o relatório da lei digital, como vocês podem observar, ele é altamente customizável, né? Você pode, inclusive, definir se ele vai ter capa ou não vai ter capa, todo o nível de detalhe de um conteúdo, se você vai querer que ele tenha determinado atributo, determinada informação, diversos filtros distribuídos aqui. É um relatório super completo, você pode gerar de um conteúdo ou de diversos conteúdos ao mesmo tempo. É um artefato, é uma funcionalidade muito importante para um contexto de prestação de contas, do próprio monitoramento e da distribuição do trabalho que está sendo executado. Não necessariamente uma agência reguladora ou um stakeholder terá acesso ao seu ambiente, à sua assinatura da lei digital. Então, você pode gerar relatórios, customizá-los em diversos níveis de detalhe, e esses relatórios podem ser impressos e distribuídos para os stakeholders, para as demais agências, e pode ser também uma questão de evidenciar o trabalho que está sendo executado. Tá? Esse aqui é um exemplo de um relatório em que eu coloquei a LGPD e alguns conteúdos
próprios que eu criei nessa assinatura. Então, eu posso chegar aqui, imprimir esse relatório e distribuir esse relatório para fazer a devida prestação de contas. Bom, esse é um pequeno overview. A gente tem muita coisa ainda dentro do contexto da lei digital. A gente tem muito exemplo, muita funcionalidade. Então, qualquer coisa, chame a gente que a gente faz uma apresentação um pouco mais específica, um pouco mais detalhada para vocês. Eu agradeço a presença de todos e passo agora a fala para o Fernando Neri. Obrigado, Carol. Bom, pessoal, primeiro passar algumas orientações para vocês. Nós vamos ter aqui no final algumas perguntas, tá? Se alguém colocar no chat, aí eu já te peço, Carol, você dá uma olhadinha, tem uma pergunta lá que eu acho que tá boa para você responder, e aí você já pode, assim que eu terminar, você pega ela enquanto eu preparo aqui a transição aqui, tá? E aí eu assumo as perguntas. E outro ponto, tá? No final também vocês vão ter um link que vocês podem solicitar a demonstração, tá? Do que nós estamos falando aqui, que eu acho que é uma solução bem interessante. E acho que vocês vão gostar bastante, né? Com as funcionalidades que existem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de prestação de contas, né? Como que a gente utiliza todos esses recursos também para a prestação de contas, que é um ponto crítico. As pessoas sempre estão falando isso com relação ao LGPD, uma vez que é uma obrigação, né, uma obrigação para com alguém, né, com quem é essa obrigação, para quem que eu preciso prestar contas. Na verdade, a LGPD ela é uma obrigação que vira praticamente uma obrigação de negócios, né, e passou a ser uma preocupação internacional quando a comunidade europeia ela tomou a decisão de não fazer ou dificultar negócios com quem não tratar corretamente os dados pessoais do cidadão europeu. Então, é realmente uma decisão de relação internacional, ela é uma lei que trata direitos, mas o que a União Europeia fez com a GDPR foi exatamente isso, foi globalizar o desafio da proteção de dados e da privacidade. Então, quando se fala em prestar contas, né, tem um primeiro ponto, que é prestar conta para quem? Tem o mito da multa de 50 milhões, e eu diria que hoje, né, a NPD ela é a menor ameaça que existe hoje, exatamente porque você vai ter... Ela é uma agência nova, ela é uma agência que está atuando de forma educativa, mas o que nós temos visto hoje, né, é que existem preocupações muito específicas de várias organizações. Eu diria, vamos dar um exemplo aqui, uma empresa, né, que faz negócios, B2B principalmente, ela tem uma preocupação grande, né, porque ela precisa prestar contas para o prospect do cliente deles, ou seja, eu tenho uma empresa aqui que é um plano de saúde. Se alguém vai contratar um plano de saúde, ele fala, plano de saúde, você está atendendo a LGPD? Esse é um tipo de prestação de contas e que hoje está comum. As empresas que se relacionam-se uma com as outras, ela quer contratar de empresas que estejam, que não tragam, né, problemas nem de segurança cibernética e nem de proteção de dados pessoais. Então, isso é uma prestação de contas assim, e é um exercício essencial. Vários clientes nos falam, cara, eu estou recebendo questionários de um monte de gente, de vários clientes, de diversos parceiros também, dos próprios investidores. O outro ponto é com relação a incidentes, né? Ou seja, todos os incidentes que a gente antes via como incidentes de vazamento, e o termo vazamento, né, ele diminuiu um pouco, porque a LGPD tem chamado bastante de violação de dados, porque na verdade é diferente de um vazamento, e também na própria segurança cibernética, né, um problema grave que tem ocorrido é o ransomware, que não é necessariamente um vazamento, ou seja, o dado continua onde está, só que ele fica criptografado. Bom, os clientes também têm exigido cada vez mais, né, essa prestação de contas, principalmente empresas que estão implementando a ESG, que tem um processo de governança mais rigoroso, uma avaliação de fornecedores mais rigorosa, ele tem realmente solicitado que os seus fornecedores estejam em compliance. Judiciário também, quando, obviamente, muitas vezes a consequência de um incidente
é uma ação do Judiciário, é uma investigação do Ministério Público, e ele também vai solicitar uma prestação de contas, com certeza, bastante profunda, né? Só um parênteses, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão do incidente. A lei, né, fala lá no artigo 48, ela não fala sobre gestão de incidentes, também não fala sobre resposta a incidente, fala em comunicação de incidente. Nota que a comunicação é o final da linha. Antes da comunicação, você preparou a resposta, antes da resposta, você fez a gestão do incidente, antes da gestão do incidente, ele não era nem incidente, era uma ocorrência. Então, esse processo, né, e quando você fala que eu vou prestar contas de um incidente, você não presta conta do final do incidente, ou fala, olha só, já pegou fogo. Não, você presta conta lá do início. Quais foram as ações preventivas que você fez, como que você desenhou aquele inventário, quais foram as políticas que você implementou. E isso que é a prestação de contas do incidente. Às vezes eu acho que se enxerga o incidente como uma forma muito simplista, como se fosse quase um papo de botequim sobre o que aconteceu. Não é isso, tá? Quando você fala em prestar conta de incidente, você está falando desde lá de trás, justificando o que você fez com as ações de prestação de contas, inclusive de forma que ele seja efetivo. Também, né, as organizações de prestação de contas de defesa do consumidor também tem atuado bastante, com certeza, principalmente nas relações B2C, eles vão atuar bastante. As agências reguladoras, várias delas já estão exigindo, por exemplo, o Tribunal de Contas da União já criou padrões e já distribuiu questionários, né, para os órgãos do governo federal. Com certeza isso aí vai migrar para as agências reguladoras. As agências reguladoras federais, todas elas receberam esse questionário do Tribunal de Contas e, com certeza, também vão começar a regular um assunto desse. Então, cada vez mais, se teve um problema qualquer com dados pessoais da área de telecomunicação, a Anatel vai atuar em cima disso. Se foi no segmento de eletricidade, a ANEEL vai atuar em cima disso. Então, você também tem, além da prestação de contas, né, regular para a CVM, para o Banco Central e assim por diante, você vai ter, com certeza, a prestação de contas de proteção de dados. A própria a NPD, né, que eu acho hoje realmente que ela tem feito um trabalho belo aí de conceitos, de educação, mas ela vai começar realmente, e tem atuado, as mais recentes, todas elas, você entra no site da NPD, você vê os pareceres e os comunicados da NPD. Tem um outro que eu não coloquei aqui ainda, que é o investidor, né? Ou seja, o investidor ele pede prestação de contas, então é um conjunto de grupos para os quais você precisa prestar contas. Agora, não adianta, quando surgir a necessidade de prestar conta, eu me preparo. Cara, com a LGPD você não vai conseguir. Você tem que pegar o seu projeto e tornar um projeto que seja um projeto possível, né, para a prestação de contas. Então, você tem alguns tipos de prestação de contas. Por exemplo, se você vai vender para um cliente seu, eu vou vender ali para um cliente meu, vou usar o exemplo do plano de saúde, sou um plano de saúde. Quando o cliente pergunta, ele não pergunta de uma área, não pergunta de um processo, ele pergunta globalmente. Ou seja, vem cá, você se preparou para a LGPD? Ou seja, é uma prestação de contas global. Quando você fala, muitas vezes, você precisa se organizar, né, de ser uma área específica. Você está tratando LGPD na área de RH? Você está tratando LGPD no produto tal que você está me vendendo? Então, não é especificamente uma ação global, é mais focada no produto. Tanto, por exemplo, quando você fala ISO 27701, ela tem boas diferenças com relação à LGPD, mas um ponto que é importante é a gente saber diferenciar que a 27701, principalmente no que se refere à certificação, ela se resume a um escopo, né? A LGPD você tem que fazer para toda a organização. E existe também a questão horizontal, ou seja, que não é necessariamente uma área, um produto, mas um conjunto de áreas que estão ligadas por um fluxo. Então, as políticas, quando nós vamos criar uma política, e a política realmente é essencial dentro desse processo, porque se você vai prestar contas, você vai precisar mostrar as suas políticas. Eu tenho uma política de relação com o fornecedor, eu tenho uma política de proteção de dados de privacidade, eu tenho a minha política do site, eu tenho a minha política com os empregados, eu tenho cláusulas para determinados produtos, no meu site tem determinado aviso, numa página do site que coleta dados tem outro aviso. Você tem algumas fases da política, né? Como o Poggi falou,
A necessidade, ou seja, eu preciso escrever essa política. A escrita, que exige uma colaboração, né? O Pod mostrou como é que a gente faz aqui na Módulo. A aprovação, alguém precisa aprovar, você precisa ter um workflow. Eu diria que até hoje a aprovação nem é tanto por processo de workflow, mas é mais um processo de chat, né? Ou seja, as pessoas vão conversando, vão trocando ideia. Você também precisa ter rastreabilidade, quem que alterou o quê, vai que no final na última rodada lá, alguém troca um sim por não, quem foi que fez isso aí, então você precisa ter essa rastreabilidade, e também um versionamento, né? Ou seja, você poder publicar versões da política para que elas sejam analisadas. Aí você pega isso, distribui, dentro dessa distribuição você atesta, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da atestação, e aí você tem os processos, eu chamei genericamente de auditoria, tá? Que é avaliar a efetividade, avaliar a adesão e principalmente entrar no processo de prestação de contas, porque o que eu falei para vocês, a prestação de contas não é em cima do pedido, é em cima do processo todo de construção do seu atendimento à LGPD. E aí vem a revisão, né? A atualização, ajustes, correção de erro, e isso acaba sendo um processo contínuo. A política é essencial na prestação de contas, ou seja, quando você tem uma prestação de contas a fazer, é interessante que você considere o seguinte: eu vou apresentar o meu portal de políticas na prestação de contas, porque ali mostra que você teve cuidado, que você mandou para atestação e assim por diante. Bom, o IA, né, que é o Instituto dos Auditores Internos, acho que as maiores auditorias aqui no Brasil utilizam o modelo do IA, o Tribunal de Contas, a CVM, Banco Central. Ele tem um processo bem interessante, que é o conceito das 3 linhas de defesa, que vamos da última para a primeira. A terceira é a auditoria interna. Então, você tem, obviamente, do lado de fora, a auditoria externa, você tem a agência reguladora, mas aqui você tem a auditoria interna. A segunda, e ela precisa ser, obviamente, segregada da gestão. A segunda são as unidades de controle de segunda linha. Quem está aqui? Gestão de riscos, segurança da informação, o compliance, jurídico, estão aqui nessa segunda linha. E a primeira linha é exatamente aquele que faz o contato com o seu cliente, é a linha de frente, é a linha de produção, é negócios, é marketing, eles estão na primeira linha. O que é um ponto importante com relação à política? Porque, obviamente, né, a segunda e a terceira são consequência da primeira. Você tem um produto, se você tem um produto, por exemplo, perigoso, um produto inflamável, por exemplo, você tem que seguir uma série de regras. Aí a segunda linha vai verificar, essas regras estão sendo seguidas aqui. Se você trabalha com... Você é um banco, você precisa fazer segurança armada. Então tem aqui regras da Polícia Federal, do Exército para a segurança armada. Mas quem faz a segurança armada está aqui na frente. Quem verifica está na retaguarda. E a auditoria vê se tudo isso aqui está ok, né? Se esses processos já estão analisados e verificados. Então, o que é importante? Aonde está a verdadeira prestação de contas está aqui na primeira linha. Como é que ela é muito distribuída, né? Muita gente, são várias pessoas. Então, se você prepara um ambiente de políticas que permita a prestação de contas, a atestação das suas políticas estão exatamente aqui. E você cria uma primeira linha de defesa forte. É mais ou menos como se você tivesse, aqui a auditoria interna é a zaga, a segunda linha é o meio-campo e a primeira linha é o ataque. Então, aqui já é marcar no ataque, né? Então, você já tem a primeira linha de defesa bem preparada. Por quê? Porque você montou na segunda linha de defesa uma estrutura de políticas, organizou essa estrutura e buscou a atestação na primeira linha. Então, você cria aqui uma barreira forte e que também serve para a prestação de contas. E a prestação de contas, qual é o kit que eu vou entregar? Primeiro, mostrar a governança, ou seja, mostrar como é que você construiu aquilo ali que você está prestando contas. Segundo, apresentar, sem obviamente mostrar segredos de negócio, como é que você trata esses dados pessoais. Logo depois, você apresentar as ferramentas e como é que você engaja. Porque não adianta você falar, olha, trata dado pessoal, trato, eu implementei aqui um DLP, eu fiz aqui um Data Discovery, eu também montei um modelo sensacional aqui de organização de documentos, eu coloco aqui o sistema que me dá os alertas, legal. E as pessoas?
E o engajamento? Então, o terceiro capítulo do seu kit de prestação de contas é o que você tem em termos de ferramenta, de recurso, de política e como você engaja. Aí você tem o DPIA, que também é uma consequência, e você pode até ter uma certificação. A Módulo é certificada ISO 27701. Você pode ter uma certificação geral, uma certificação específica e assim por diante. Mas a atestação, ela mostra isso, ela mostra o engajamento. Como é que você conseguiu engajar? Você mostra para aquele que você precisa prestar contas, olha, eu fiz a política, eu divulguei a política e eu consegui preparar essas ações. Essa atestação, ela pode ser de 3 formas, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho um framework e vocês vão ver que eu posso fazer a atestação de 3 formas específicas. Então, nós vamos ter, dentro dessa visão, a atestação geral, a política corporativa de proteção de dados e privacidade. Ela é geral. A política de portarias vai ser para um grupo. O pessoal que faz segurança da portaria, os agentes de portaria. Política de gravação de vídeo vai ser para todos aqueles grupos que têm essa característica, são responsáveis por vídeo monitoramento e assim por diante. E tem o específico também, você pode até pegar a atestação para coisas específicas. Então, por exemplo, LGPD no BI. Quem cuida do BI? É o pessoal do banco de dados, é o cara que usa ali o ETL, é o pessoal que usa determinado sistema e quem administra o servidor lá do Data Lake. Legal, essas pessoas são bem específicas, são normas específicas para eles atenderem a LGPD. Você pode chegar nele. Segurança no desenvolvimento de software para atender a LGPD. Então eu posso mandar esse dado aqui para a fábrica de software que eu contrato. Então, esses princípios aqui são importantes na atestação, porque aí você vai ter também os relatórios de atestação, ou seja, os relatórios de atestação, eles podem mostrar documento por documento, tá? Documento por documento, faltou anonimizar aqui, ó. Documento por documento, cada um dos dados, quem atestou, quem não atestou, e quem está pendente. Então, essa pessoa aqui está pendente, essa aqui atestou. Então, você tem todos esses dados aqui, informações, de uma forma bem destacada, de maneira que você... Fernando, mas eu tenho muita política. Legal, você tem muita política? Não tem problema, vai sair todas as políticas, todo mundo que aprovou, em grupo, né? Ou mesmo ou individualmente, você pode até selecionar. E você pode saber, né, mostrar lá na reunião de diretoria, quais são as áreas que mais atendem à política, quais são as que menos atendem à política. E um ponto que a gente acha importante, nós estruturamos isso até para os nossos clientes, é preparar um framework da LGPD, ou seja, de você preparar um ambiente para que você preste contas, inclusive no detalhe, se for o caso. E, além disso, né, esses recursos todos de prestação de contas, eles permitem, né, e eles direcionam para a atestação. Então, aqui, basicamente, é um framework que tem 7 famílias. Como que você preparou, que é essa famíliazinha que está com tagzinho vermelho, como que você cuida da sua política, que é a política corporativa de proteção de dados pessoais, comunicado de resposta à solicitação do titular, ou seja, você mostra que a sua entrega da LGPD está bem organizada. LGPD no RH e comunicação interna, no SMS, saúde, segurança e meio ambiente, guias para portarias, para vídeo monitoramento. Então, tudo isso aqui faz parte da prestação de contas. Então, imagina, qualquer que seja aqueles casos que nós falamos, sobre prestação de contas. Qualquer um que solicite, você começa a prestação de contas mostrando o seu framework. Fala, olha, você quer que eu te preste contas? Olha só, eu me preparei dessa maneira, eu tenho as políticas, eu tenho as orientações e mais. Você pode chegar e falar o seguinte, eu tenho essas políticas atestadas pelas pessoas. Então, eu pego aqui, por exemplo, o guia de anonimização e criptografia. Quem são as pessoas responsáveis por isso? Shadow IT. Todo mundo que quiser utilizar um sistema que não esteja na TI ou um equipamento que não seja da empresa, vai ter que assinar o termo de Shadow IT. Está aqui, Você manda para as pessoas e você vai ter centralizado aqui. Ou seja, quando você clicar aqui, você vai ver quem atestou o Shadow IT. Uma baseline qualquer, por exemplo, essa aqui, de segurança do sistema operacional, Windows, Linux, iOS, Android. Você pode mandar isso aqui para o pessoal de infraestrutura que cuida de segurança.
Ah, mas eu tenho aqui também uma segurança, ó, do AD. É a gestão do AD que vai dar o ok. Ou seja, você tem várias regulamentações, várias recomendações, e inclusive as implementações da LGPD, gestão de incidentes, atendimento à solicitação do titular. Então, essa é uma forma que, na prestação de contas, é interessante. Você já mostra um cartão de visitas forte na hora de prestar conta. Imagina, você presta contas dessa forma para o seu cliente, seu concorrente vai querer mostrar lá um DPI, ou seja, ele mostra a fase final do processo, ele não mostra a construção do processo e a solidez e o alicerce que você tem. E para a gente concluir, pessoal, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Aqui tem uns minutinhos aqui. Então, olha só, aqui é esse modelo que eu falei do framework, tá? Então, nós temos a visão do framework. Eu esqueci, me desloguei antes. Mas a gente tem a visão do framework. Eu saí do login aqui para a hora que eu fui fechar tudo. Tá aqui. Bom, então aqui dentro desse frame eu posso chegar ao seguinte, legal, o que é da TI? Então vou pegar aqui, eu sei que a TI é o 4. Eu sei que a da TI é o 4. Então tem lá, ó, o guia de Business Intelligence, o guia de anonimização, Shadow IT, gestão de fornecedores, governança e gestão de inventário de sistemas, backup e assim por diante. Tudo isso aqui tem a ver com a LGPD, ou seja, está ligado, está vinculado à LGPD. Aí eu posso também aqui, ó, toda a plataforma documental, todos esses processos estão aqui. Ah, mas eu quero saber aqui, vamos olhar lá o 7, que são as ferramentas para o DPO, gestão de inventário, privacy by design. Então, você tem todos esses dados organizados dentro do seu framework. Bom, então, um ponto para a gente concluir é o seguinte, já que você vai usar uma ferramenta, vai usar um framework, vai usar um modelo de gestão de política para atestar a LGPD, você consegue pegar todas as suas políticas, todas as suas melhores práticas, todas as baselines, todos os guias, todos os processos e buscar uma atestação geral, seja ampla, seja específica, você pode também multiplicar isso para outras áreas, ou seja, o mesmo software, né, que a Carol mostrou, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar lá no chat, tá? O mesmo software que a Carol mostrou, é possível, com ele mesmo, você atestar outras coisas. Então, alguns clientes nossos têm atestado política de segurança, todo o ambiente, né, anticorrupção, os termos de referência, código de ética, né, trabalho, home office, trabalho em casa, ou seja, eu vou pegar aqui um móvel da empresa, eu tenho que assinar um termo de aceite, o trabalho em casa, acesso a VPN, ou seja, tudo que você precisa fazer dentro dessas atestações você pode fazer. Os processos de ESG, né, que são processos de engajamento, ou seja, nós usamos bastante essa questão, usar a atestação para promover o engajamento. Protocolo Covid, tá? Pode obrigar ou não pode obrigar a pessoa a vacinar? Controla ou não controla a primeira, segunda e dose de reforço? Tudo isso aí entra dentro desse processo, dentro desse modelo de gestão de políticas e realmente é algo excelente para você poder prestar contas. Então, nós estamos à disposição de vocês, podem contar conosco com relação a isso. Só vou pedir para a Gaia colocar aí, que vocês podem também solicitar uma demonstração, tá? O nosso time está pronto aí para apresentar, trocar ideias com vocês, tirar dúvidas, e é uma solução realmente que nós empacotamos nessa solução de gestão de políticas e estamos oferecendo ela até fora do nosso pacote convencional de LGPD, e acho que é realmente uma ferramenta bem forte e que vocês vão gostar bastante. Ok? Então, Carol, tem uma pergunta aí do Urubatã, e você pode, por favor, responder, que eu organizo aqui. Quem quiser fazer qualquer pergunta, pessoal, podem ficar à vontade. Claro. O Urubatã perguntou para a gente, para o controle de acesso e ações realizadas nos documentos, o sistema faz auditoria sobre o que os usuários fazem? Sim, Urubatã, toda operação
dentro dos produtos da plataforma Everest, elas geram logs individualizados, eu consigo saber quem foi o usuário, em que data, em que hora e que operação foi executada, tá? Então, desde o login ao logout, a gente tem todas essas informações sendo contempladas numa trilha de auditoria, tá? Legal, Carol. Pode, você falou aí sobre o modelo, né, que a gente usa na Módulo, e você mostrou lá, eu gosto assim de fazer pergunta que não estava combinada, e você mostrou que foi migrado, né, do SharePoint, que tinha um portal de política, para um portal de política específico, né? Mesmo a gente usando muito o SharePoint, nós fizemos isso, né? Nós saímos e criamos um portal dentro do ambiente do Policy Manager. O que você entendeu de vantagem dentro desse processo? Eu posso dizer, Fernando, que a vantagem é a integração das atividades que permeiam o processo de gestão de documentação e atestação. Porque muitas das vezes a gente fazia a colaboração dentro de um documento Word, eu tinha que configurar a permissão, tinha que configurar uma porção de coisas para que as pessoas pudessem acessar aquele documento. Muitas vezes o documento tem uma classificação de informação diferenciada. Então, quais serão as vantagens? A gente, no portal de política antigo, que era muito bom, né, feito no SharePoint, é muito bom, ele precisava de ter alguns uns softwares adicionais, ou seja, precisava ter o Word para fazer o compartilhamento, precisava ter outros processos adjacentes, que não é só o SharePoint. Então, o que a gente viu de vantagem é essa integração de todas essas features, essas capacidades do software dentro de uma solução única. Ou seja, eu posso criar grupos dentro da solução, esses grupos que compartilham e editam documentos de forma colaborativa. Isso eu precisava, no SharePoint, fazendo Word, criar algumas soluções que incorporavam a SharePoint. É bacana, mas a gente precisava de mais agilidade. Então, as vantagens maiores são essa integração de features dentro de uma solução única que me permita dar visibilidade e dar até um monitoramento do que está sendo feito dentro do documento, com o registro aí das alterações, de tudo que foi feito de forma integrada. No SharePoint, eu tinha um local onde eu gerenciava o documento Word, eu tinha onde eu gerenciava as atestações e eu precisava de aplicações, vamos dizer assim, satélites para que tudo funcionasse de forma correta. Aqui eu tenho tudo integrado dentro de uma única plataforma, onde eu tenho todas as soluções, todas as features e outras que estão por vir dentro de um processo de gestão de documentação integrado com gestão de identidade, colaboração na revisão e elaboração de cada documento. Então, esse acho que é o maior diferencial. Legal. Obrigado, Pode. Carol, um ponto com relação à integração com a AD, né? Acho que é legal você falar sobre isso, porque muitas vezes você tem um sistema de atestação que o usuário precisa criar uma senha ou criar um acesso dentro do sistema de atestação, né? E nós temos usado o AD. Você podia falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma forma interessante. Ou seja, o nosso ambiente, uma vez estando integrado com a dele, tem uma vantagem, que você não precisa se logar, né? Ou seja, você só clica num botão e ele já entra com a sua própria senha e essa autenticação é feita com o próprio acesso do AD, inclusive se a empresa usa 2 fatores de autenticação, ou seja, seguindo todas as regras da política de segurança da empresa. Se puder falar um pouquinho sobre isso. Sim, sim. Bom, a plataforma Everest, ela, na verdade, ela integra com diversos provedores de identidades. A gente tem usado muito fortemente o Microsoft Azure AD, né, com todas as capacidades que ele tem, como o Fernando bem mencionou, duplo fator de autenticação, processos de segurança, de restrição, de labels e etc. Então, a gente consegue subsidiar a existência daquele indivíduo, né, e com as suas credenciais, basicamente são e-mail e senha, a gente consegue subsidiar o sistema, ter uma senha dessas
local, que a gente chama de senha local, né, dentro do sistema, ou transferir essa responsabilidade para um provedor de identidade. Essa questão da transferência para um provedor de identidade como o Microsoft Azure AD, ela concede ainda mais relevância para essa evidência que está sendo gerada. Por quê? Esses provedores eles estão associados a um domínio, né? É o domínio da módulo, é o domínio da organização A, da organização B, da companhia X. E esse é um domínio corporativo, né? Então, quando você tem o casamento entre, de fato, você ter uma identidade eletrônica que já tem uma validade de uma assinatura física dentro de um contexto de um domínio corporativo, onde você tem um provedor de identidade no nível de segurança e controle que, por exemplo, o Microsoft, usando o Azure AD, nos fornece, a gente transfere essa responsabilidade para a Microsoft, a gente transfere essa responsabilidade para esse provedor de identidades, e isso concede um acesso, uma fluidez de acesso, né, que é muito mais simples, obviamente, a gente não tem que ter 30 senhas, quem nunca esqueceu uma senha de um cartão, né? Quem nunca esqueceu a senha do e-mail, ainda mais agora que a gente grava tudo com Face ID, então você usa a própria senha do seu e-mail, se tiver autenticado, nem senha te é requerido, tem a questão dos perfis de segurança, então, assim, é uma boa prática e é bem importante quem trabalhar com provedores de identidades, principalmente de identidades federadas, a gente também suporta esse tipo de integração. Legal. Uma pergunta aí, vou fazer a próxima para o Poj. O Francisco está falando, pelo que entendeu, a lei, né, a lei digital, as bases vão estar sempre atualizadas conforme os avanços legais, né? Podia falar um pouquinho sobre isso, sobre a atualização das bases. Não sei se a Carol quiser completar sobre isso também e falar sobre bases específicas, né, e bases genéricas que podem entrar dentro do sistema. O conceito, Fernando, é o conceito de que nem tudo fica restrito àquilo que foi dito há, sei lá, 1 ano atrás. Tudo se atualiza. E é uma boa prática, até para a nossa certificação, manter essa atualização requerida a cada ano. Então, a cada ano, a gente faz a nossa melhoria contínua do nosso sistema de gestão e atualiza as documentações também, para elas estarem, primeiro, aderentes aos requisitos legais e, segundo, incorporar algumas melhorias que são feitas no nosso sistema de gestão. Então, as bases legais, vamos dizer assim, de referências são atualizadas. Então, a gente tem lá, por exemplo, vou citar o PCI. PCI, a gente tem uma versão, quando for atualizado para a versão 4, vai estar atualizado lá também a nova versão. Quando a gente tem o do SIS. O SIS foi SIS 7, ponto alguma coisa, foi para o SIS 8, nós temos lá o SIS 8. Então, a gente mantém as duas versões. Então, as bases elas são atualizadas e mantidas constantemente pela equipe de conhecimento da Módulo. Resta aos clientes que vão se beneficiar disso, pensar em como pegar essa informação e trazer para dentro do formato dele, se ele quiser fazer alguma norma específica aderente ao SIS e utilizar esses templates para que possam ser eficazmente aplicados dentro da sua organização. Acho que a Carol pode complementar o que eu falei. Sim, até na última atualização que nós fizemos, Francisco, se não me engano foi segunda-feira, inclusive envolveu a atualização de conteúdo. A minuta de aditivo com fornecedores, um dos templates, inclusive, que a gente fornece no pacote LGPD, ele foi, de fato, atualizado com melhorias e, como o Poj mencionou, a gente não deixa de fornecer, por exemplo, a versão 1, se por algum motivo foi interessante para o contexto da tua organização utilizá-la, ok, mas a gente está sempre incrementando, a gente não tem só a preocupação de trazer funcionalidades bacanas e coisas interessantes no que tange o produto na questão funcional, mas o conteúdo também faz parte do nosso roadmap de atualização, ele está sendo constantemente monitorado e revisado. Legal. Carol, tem uma outra pergunta. A Isabela colocou aí, pessoal, no chat, vocês podem clicar, que é
o e-book, né, do Policy Manager. Vocês podem clicar e talvez algumas dúvidas estejam ali, né? Carol, tem uma próxima pergunta ali que é sobre o workflow um ambiente gráfico de workflow, mostrando os colaboradores envolvidos na gestão do documento. Você podia falar também sobre a questão da experiência da criação colaborativa, né, de documento, porque ele falou em envolvimento com o documento. Na verdade, dentro dessa visão da gestão da política, né, você tem um ciclo, né, de criação, de distribuição, de auditoria, assim por diante. Você podia falar um pouquinho sobre isso, Carol? Isso. Então, dentro do contexto da gestão do documento, né, na criação dessas políticas, edição, revisão, etc., a gente tem aquele ambiente colaborativo onde ele é livre, né? É óbvio que ele é livre até um determinado limite, é que nem o menu do McDonald's, você pode pedir qualquer coisa desde que esteja dentro do menu. Necessariamente você precisa ter uma criação, você precisa envolver as pessoas, sim, você consegue atribuir explicitamente qual vai ser a função de cada pessoa, isso precisa ser revisado, aprovado e finalmente publicado. Uma visão gráfica necessariamente disso, como se fosse um vídeo ou um macro processo, a gente ainda está em tempo de prototipação e de desenvolvimento de como entregar isso melhor para vocês. Mas toda essa gestão é controlada e você tem pleno acesso de todas essas alterações a qualquer momento dentro do contexto da lei digital. Tá? Você sabe exatamente quem tem acesso ao quê, quem executou determinada ação e quando, e uma vez que esse teu processo seja revisto, finalizado, a publicação é o que amarra e que finaliza essas atividades. Legal, Carol. Bom, o Urubatã aqui, o Urubatã hoje vai ganhar milhagem, a gente fez um monte de perguntas. Obrigado, Urubatã. Tem uma pergunta dentro da linha de compliance do LGPD, eu vou responder isso, já vou passar para vocês para as palavras finais. Dentro da linha de compliance da LGPD, o sistema também faz ligação e relação com outras leis e regulamentos, como o Marco Civil da Internet, regulações da área de saúde e educação. A resposta é sim, está dentro dessa visão da LGPD, nós estruturamos, né, por meio dos assuntos da LGPD. Nós pegamos a LGPD e fatiamos ela por assunto. E a gente usa esse assunto como indexador. Então, a gente tem lá prestação de contas, responsabilidade de sanções, governança, dados pessoais de criança, hipótese de tratamento, aplicação da lei, anonimização, são os assuntos que tem. E o que nós fazemos, o que nós achamos mais eficiente hoje, Urubatã, é exatamente a gente ter esses assuntos distribuídos nas outras regulamentações. Então, por exemplo, essa semana agora a gente pegou a ISO 27701 e classificamos ela toda com relação aos assuntos da LGPD. Ou seja, considerando que sempre que você faz um correlacionamento, você correlaciona baseado em algum método, né? Porque senão você acaba tendo um número tão grande de correlacionamentos que fica até difícil gerenciar. Então, o método que nós adotamos foi esse: definir os assuntos da LGPD e, a partir destes assuntos, a gente distribui as informações. E faz a classificação de outros. Tá? Então, nós temos, por exemplo, regulamentação do Banco Central, a resolução sobre política de segurança cibernética e nuvem. Nós temos ela classificada contra a LGPD. Então, você vê, e isso também pode virar filtro. A Carol mostrou aí os filtros dos nossos relatórios, que são super fortes, e você pode virar filtro. Eu quero saber só em todas as regulamentações, onde fala sobre criança e adolescente, onde fala sobre anonimização, e você consegue enxergar isso aí, não só nas publicações, como também nas suas políticas internas. Então, Carol, vou passar a palavra para vocês, e no final eu fecho aqui. Carol, você primeiro, você meninas primeiro. Ok, obrigada pela gentileza. Bom, no mais eu queria agradecer a presença de todos, a disponibilidade de vocês. Obrigada por participar conosco dessa live de lançamento. É um produto bem bacana, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, sugestão, quer saber mais sobre a lei digital, sobre os produtos da plataforma Everest, entre em contato com a gente, baixem o e-book, estamos aqui à disposição. Obrigada pela presença. Hoje. Obrigado, Carol.
novamente, obrigado a presença de todos. O que eu queria falar aqui nessas palavras finais é que a gente, quando começa a fazer o desafio de gerenciar documentos que todas as pessoas da minha empresa têm que ler, precisam ler, etc., é um desafio muito grande. Ou seja, a gente fez o nosso portal, um portal extremamente competente, organizado, mas a gente precisava de algumas ações pontuais. E, nesse sentido, a solução ela busca resolver alguns gaps relacionados a essas aplicações pontuais, de forma que a gente integrou tudo dentro de uma ferramenta. E esse conceito de integração é muito importante, porque só quem enfrenta esse desafio de ter uma porção de documentos, uma lista de documentos que eu preciso gerenciar e eu preciso controlar a publicação, controlar quem vê, etc., enfrenta, sabe do tamanho do problema. Então, a palavra final procure sempre ter uma ferramenta que integre tudo, senão você vai começar a ter soluções satélites que vão ter que integrar com a sua e depois não tem quem a gente mantém isso. E uma solução que é uma solução SaaS, ou seja, você não precisa de infraestrutura tecnológica, nada disso relacionado, você ganha o benefício de agilidade e de integração nesse processo. Então, eu convido a todos a conhecer mais profundamente a solução e, se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém se identificou com o problema que a modo que a gente, como implantando um sistema de gestão integrada, enfrenta, eu me coloco à disposição aqui para ajudar ou para responder qualquer questão que vocês precisem esclarecer, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Eu passo a palavra para o Fernando. Bom, Pode, muito obrigado aí pelas palavras, Carol, muito obrigado. Pessoal, agradecemos a todos pela presença, pela participação. Vocês podem pedir mais informações aí pelo QR Code, ou a Isabela colocou no chat também um link para solicitar o nosso e-book sobre gestão de políticas e atestação. Contem conosco, tá? E nós temos estudado bastante esse assunto e entendemos que podemos ajudá-los nos projetos de LGPD de vocês. Tá? Então, muito obrigado, um bom almoço para todo mundo e conte com a gente. E estaremos aí sempre divulgando esse tema que, para a gente, nós vimos que é um tema extremamente relevante e com alta adesão. Muito obrigado, até a próxima vez.